Hello everyone, welcome to Sampa Church Online. I'm so glad we're here again together. And so God's so good in our life. And then, so how are you guys? Everything's good, everything's okay. And I get a few songs here. And we're going to enjoy together in worship. But before we start, and I encourage you for taking the Sampa Church link and send in your social media and your WhatsApp and invite your family and your friends, and they can come enjoy together. And don't forget that now we in the Sampa Church Online, but the next Sunday we are in person meeting. Okay, so if you don't know the dress, just go in the Sampa Church website and check in there the dress. Amen. Let's go pray. Father, you are so good, and in you're doing many things and amazing things in our life, Lord Jesus. Father, and we here, Lord Jesus, for sending our heart to you, Lord Jesus. We are here, Lord Jesus, and in this place, Lord Jesus, we make, Lord, and your altar, Lord, and we send in our voice, we send in our heart, and the Lord Jesus, and please receive, Lord, in our worship. Father, continue blessing, Lord Jesus. Continue blessing, Lord, these people and the watching us in this moment, Father. And Father, I pray, Lord Jesus, for his house, for his family, his children. And Father, I pray, Lord Jesus, for the people in need more in you, Lord. The people in need to understand more about you, Lord. And Father, just bring the message, Lord, from the Bob, Lord Jesus, and then just please, Lord, continue teaching us, Lord, your word. And Lord, that's my prayer to you, Lord Jesus. We go to worship, Lord, and then praise your name. And in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Let's go sing, guys. Let's go enjoy in the worship. I searched the world, but it couldn't fill me. Amazing to praise and treasures that fail are never enough. Then you came along and put me back together. And every desire is now satisfied, hid in your love. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you. Lord, there's nothing. Nothing is better than you. Oh,
nothing is better than you. About sing one more time. Oh, there's nothing. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you. Lord, there's nothing. Nothing is better than you. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was born with the precious blood of Jesus Christ. Are you hurting and broken within? Overwhelmed by the weight of your sin? Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Oh, Jesus is calling. From the tip of your heart, sing it out. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was born with the precious blood of Jesus Christ. Yeah. Leave behind your regrets and mistakes. Come to death, no reason to wait. Jesus is calling. Bring your sorrows and trade them for joy. From the ashes a new life is born. Oh, Jesus is calling. Yeah. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was born with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was born with the precious blood of Jesus Christ. Oh. Oh, the Savior, is He wonderful? Sing hallelujah, Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen. Sing, oh, what a Savior, is He
Father's arms are open wide. Forgiveness was born with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was born with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was born with the precious blood of Jesus Christ. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me.
give you my soul. I live for you alone, adore. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Sing it again. Oh Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Oh, every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Hello, and I want to thank you for taking a few moments to join us for Sampa Church Online. Oi, quero agradecer a você por fazer tempo para estar com a gente aqui na Igreja Sampa Online. I also want to remind you that next week we will also be meeting at IBTE, and that service is at 11, and we will continue to talk about purpose and passion. Também quero dizer que na próxima semana a gente tem o nosso encontro presencial no próximo domingo às 11 da manhã, lá na IBTE, e a gente vai continuar falando sobre esse assunto tão gostoso, paixão e propósito. So long term, when we eventually start meeting every week, we still don't know where that will be. Então, ainda não sabemos quando nós voltaremos a nos encontrar numa perspectiva longa de tempo, né? Então, vamos aguardar aí. So now for the short term, every other week, we will meet in person at IBTE at 11. Mas considerando esse tempo, curto de tempo, vamos continuar fazendo o que a gente está fazendo. Um encontro presencial e outro, como na semana que vem, como eu disse, às 11 da manhã, e online, né? E nessa semana sendo aqui online e na próxima presencial, como eu já disse antes. I want to start off today by asking you a simple question. Wouldn't it be great if every place that you showed up at was better after you were there? Não seria maravilhoso? Quero começar com essa pergunta para você. Se cada lugar que você chegasse se transformasse num lugar melhor por causa da sua presença, e mesmo quando você deixasse aquele lugar, a atmosfera continuasse maravilhosa? And I think this is kind of what we've been talking about over the past couple of weeks, your purpose and your passion. E eu penso que é exatamente a respeito disso que a gente tem falado nessas últimas semanas. A sua paixão e o seu propósito. So I want to read a key verse for us again, Colossians 3:17, and it says this, and whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him. Então eu quero ler novamente esse verso que é chave nesse tema para nós aqui, como a gente já tem feito antes, lá em Colossenses 3:17. E tudo quanto fizerem ou disserem, que seja como representantes do Senhor Jesus. É através dele que o vosso agradecimento é dado a Deus Pai. I think this verse takes a lot of pressure off of us, and it tells us that our purpose should be know God and make him known. Eu acho que esse versículo tira a pressão dos nossos ombros de uma maneira maravilhosa e mostra para nós essa grande verdade, que o nosso objetivo é conhecer a Deus e também fazê-lo conhecido. But I think it also brings up a question. How can we do my whatever I do in the name of the Lord? Mas também nos traz uma pergunta muito importante. Como é que eu posso fazer o meu qualquer coisa em nome do Senhor?
And I think the past 2 weeks, we've talked about this phrase a little bit. What you do is not as important as why you do what you do. E também, nessas últimas semanas, nós falamos sobre essa frase muito importante que nunca vai ser demais ouvir de novo. O que eu faço não é tão importante quanto o porquê eu faço o que eu faço. And last week, we looked at kind of 2 key things. And the first one was we need to work with excellence. E na última semana, nós olhamos para essas duas coisas muito importantes. A primeira delas foi: nós precisamos trabalhar com excelência. And the second thing was be unique, be different than the world, but be who God created you to be. E a segunda também muito importante é: seja único, seja uma obra-prima, como Deus te criou, e seja diferente do mundo. I don't think most people grow up with the dream of becoming a trash truck driver, but I want you to watch this video and how working with an excellence and being unique can make a difference. Eu não acho que a maioria das pessoas tem esse sonho de se tornarem um motorista de um caminhão de lixo, mas eu quero que você assista esse vídeo e veja como você pode transformar uma coisa que talvez não seja tão importante assim em algo tão maravilhoso. Thursdays are just stinking exciting for this little cutie. Brooklyn waits by the window for a special visitor who comes by every week. Not the mailman, not FedEx, but the garbage collector, Delvar. He always honks the horn and waves at her when he passes by their Indiana home in his truck. This particular Thursday was extra special because it happened to be her 3rd birthday. So she waited on the sidewalk with a cupcake in hand to give to him as he came down their street. The two met, and it was the best present she could ask for. She was so thrilled to meet her idol, she couldn't even speak. The following Thursday, Delvar showed up with belated birthday presents for Brooklyn. Here she is, playing with them. Let's go! I can't say. As another surprise, he also gave her some garbage. I mean, a lesson about it. Hey, what's going on, Brooklyn? Got something special for you. You good? Not so much smiley, but a little stinky. Hopefully you enjoyed the process. Continue to smile, young one, and love, live life, all right? Take care. Now the duo are good friends and send videos back and forth. Brooklyn, who brought you all this stuff? The garbage man. Check out this sign Brooklyn made for Delvar to say thank you for all the gifts. Things she probably won't ever toss in the trash. So now that we understand kind of our purpose, then it comes to this question: how do you accomplish your passions and your dreams? Então, agora que nós entendemos o nosso propósito, eu queria te fazer essa pergunta: como é que a gente realmente consegue conquistar ou realizar os nossos sonhos e paixões? I think the key here is to consistently work at the small things. Eu acho que a chave aqui é que a gente trabalhe constantemente nessas tarefas pequenas que parecem insignificantes. I think most of us have a tendency to overestimate what we can do in one day and underestimate what we can do in an entire year. Eu acho que todos nós temos essa tendência de superestimar o que a gente pode fazer num dia e subestimar o que a gente pode fazer aos pouquinhos durante um ano inteiro. Maybe sometimes we make a to-do list for the day and we make it really long and we can only accomplish half of it. E às vezes a gente, no começo do dia, faz uma lista das coisas que nós vamos fazer e chega no final do dia a gente descobre que conseguimos fazer, às vezes, só a metade daquilo que a gente planejou. And then if we were to make a list of what we wanted to accomplish in 1 year, I think we probably would make the list too short. Mas se fosse para a gente fazer uma lista do que a gente faria num ano, talvez a nossa lista teria poucos itens e faltaria coisas para a gente fazer num tempo tão longo.
But I think it's important to understand that there are no shortcuts to success. Mas é importante a gente entender isso. Não existe atalhos para o sucesso. But with that being said, I want us to look at a few things that I think will help us accomplish our passions. E tendo dito isso, eu queria que a gente olhasse para algumas coisas agora que nos ajudassem a conquistar, a realizar as nossas paixões e os nossos propósitos. I think the first thing that we should focus on is being humble. E a primeira coisa que eu acredito que a gente devia realmente focar é sermos humildes. I think it's important that we should humble ourselves before God, that we don't seek the attention and we try to give attention to God. Eu acho que é muito importante que a gente realmente se humilhe diante do Senhor, que a gente não busque a atenção dos outros, dos circunstantes, das pessoas ao redor, mas coloque a nossa própria atenção no Senhor. And this can be completely different than the world that says, look at me, I want to succeed. It's completely opposite of that. E eu acredito que isso é totalmente oposto da atitude do mundo que diz em todo tempo, olha, sou eu, olha para mim, sou eu que estou fazendo, sou eu que estou realizando. Não, o foco nosso é colocar a atenção no Senhor. I think another thing that we can do is work at getting better every single day. Uma outra coisa muito importante é focar em se tornar o melhor que você puder todos os dias da sua vida. I think we need to be learning and growing as a person, learning and growing in our skills. Acredito que a gente deve procurar crescer como pessoa e também nas nossas próprias habilidades, em todo o tempo, a cada dia. And I think we also need to be growing in our character as we allow God to make us into a better person. E também devemos crescer no nosso caráter para que Deus possa nos dar condição de nos tornar pessoas melhores. I think another thing that is important is to be flexible. E outra questão muito importante também, um outro item muito importante é que a gente seja maleável, flexível. The path to success, it's not always straight. O caminho para o sucesso é cheio de altos e baixos. We may have some ideas and some plans, but we also need to seize opportunities when they arise. A gente pode ter algumas ideias de como chegar lá, mas quando as oportunidades vêm, a gente tem que aproveitá-las. I think it's also very important that we learn from our mistakes. Acho que também é muito importante, uma outra lição, devemos aprender com os nossos próprios erros. You and I, we will have failures and errors, but we need to learn from those. Olha, você e eu vamos cometer falhas, nós vamos falhar, nós vamos cometer erros, mas tudo isso é para que a gente aprenda dessas próprias situações. One time I got the chance to interview a multi-millionaire, and he said something very interesting. Uma vez eu tive a oportunidade de entrevistar uma pessoa multimilionária e ele me disse uma coisa muito interessante. I asked him to describe for me the biggest mistake that he had ever made. E eu pedi que ele me descrevesse qual foi o maior erro que ele cometeu na sua vida. And he started off by saying, Bob, I haven't ever made any mistakes. E ele começou dizendo, eu não fiz nenhum erro. Then he just started laughing and he said, I haven't made any mistakes because those are just opportunities to learn and grow. Então ele começou a rir e disse para mim, eu não fiz nenhum erro, porque na realidade todos eles foram oportunidades que vieram ao meu encontro para eu aprender a crescer. I think another thing that we need to accomplish our dreams is to make sure that we have this desire. E acho que uma outra coisa importante para que a gente possa realmente conquistar e realizar os nossos sonhos
é que a gente tenha esse desejo dentro de nós. A desire that we are wanting to be the best version of ourselves that we can be. Isso significa ter um desejo que é descrito assim, que você sempre queira ser a melhor versão de você mesmo. And then the next step I think is really important. Don't give up. E o outro passo também é muito importante. Não desista. Don't give up on your dreams and your passions. Não desista dos seus sonhos, não desista das suas paixões. If you have your foundation correct, knowing God and make him known, then keep pursuing your passions. Se o seu alicerce, o seu fundamento está realmente correto, conhecer a Deus e fazer a Deus conhecido, então siga em frente e não pare. And then I think the last thing that's important is you need to understand that there will be a cost. E a última coisa a ser dita, mas não menos importante, é que você tem que entender que haverá um preço a ser pago. When you're pursuing your passions and your dreams, it will not be easy. Sacrifice will be required. Quando você está correndo atrás dos seus propósitos, das suas paixões, não será fácil. Vai demandar sacrifício da sua parte. I recently read an interesting article about a man that climbed Mount Everest. Eu, recentemente, li um artigo a respeito de um homem que escalou o Monte Everest. Mount Everest is 8,849 kilometers high, and it usually takes about 1 month to reach the top. O Monte Everest tem entre 8 e 9 quilômetros de altura e ainda demora mais do que 1 mês para que você chegue lá no topo. He said during his climb, there were about 3 different times where he thought he was going to quit. E ele disse que durante 3 vezes na subida, ele disse, este é o momento, não aguento mais, vou desistir. And then he has this quote. He says, just take the next step, I told myself, 1 step at a time. E aí, então, ele colocou esse motto, esse ditado para ele no meio da situação. Só mais um passo. Dê um passo de cada vez. There are no shortcuts to your success. Não existe nenhum caminho, nenhum atalho fácil para o sucesso. So as you keep pursuing your passions and your dreams, just keep taking the next step. Então, enquanto você busca alcançar os seus sonhos e as suas paixões e os seus objetivos, lembre-se, dê mais sempre um passo à frente, dê sempre um passo mais à frente. So some of you at this point may be thinking, but Bob, what if I'm not currently working in my area of passion? Mas talvez nesse momento você esteja pensando, Bob, mas e se eu não estiver trabalhando nessa área pela qual eu tenho uma paixão violenta e quero alcançar os meus sonhos através dela? I would tell you a few things. First, start with your purpose. Know God and make him known. Primeiro, então, eu quero te falar isso. Comece com o seu propósito, conhecer a Deus e fazer Deus conhecido. And even if you're not working in your dream job, there are still 3 things that you can do. E mesmo que você não esteja trabalhando na atividade dos seus sonhos, ou mesmo na carreira dos seus sonhos, há 3 coisas que você pode fazer que vão ser muito interessantes você saber. Number 1, do your work with excellence. Trabalhe com excelência. Number 2, be unique or be different, not in a weird way, but in a godly way. Número 2, seja único, não de uma maneira esquisita, como a gente já falou antes aí, mas de uma maneira divina e maravilhosa. And then consistently work at the small things. E depois,
trabalhe de maneira consistente naquelas tarefas pequenas que parecem ser insignificantes. So in Colossians, when it says, whatever you do, this counts even if it's not your dream job. Então, lá em Colossenses, quando diz qualquer coisa que você faça, está incluído ali, mesmo que não seja o trabalho dos seus sonhos, a atividade ou a colocação dos seus sonhos. And I don't want you to think today's talk is just some sort of self-help talk, because that's not the case. E eu não quero que você pense que o que a gente está conversando aqui hoje é uma conversa meio de autoajuda, porque esse não é o caso. I think it's really important to understand who God is and what he wants to do in your life. Eu creio que é muito importante que você entenda quem Deus é e aquilo que ele quer fazer na sua vida. Look what it says in Psalm chapter 37, verse 3 and 4, when it says, trust in the Lord and do good, dwell in the land and enjoy safe pasture. Take delight in the Lord, and he will give you the desires of your heart. Veja o que a palavra de Deus nos diz lá no Salmo 37, versículos 3 e 4. Mas tu confia no Senhor e faz o bem. Viverás seguro na terra e terás o teu alimento garantido. Alegra-te no Senhor, e ele dará o que deseja o teu coração. I love when it says enjoy safe pasture, but for you and me, what it's talking about is let us enjoy in God's faithfulness. Eu gosto quando ali ele está dizendo viverás seguro na terra e terás o teu alimento garantido, ou tenha a capacidade de gozar a provisão do Senhor. Eu creio que o que ele está dizendo, na realidade, é regozije-se na fidelidade de Deus, naquilo que Deus faz por você. And then it says, when we're enjoying God's faithfulness and we're knowing God and making him be known, it says, he will give you the desires of your heart. Então ele fala, enquanto a gente estiver se deleitando na fidelidade de Deus, a gente vai então ser capaz de também de receber do Senhor a liberdade de gozar dos seus bens, e ele vai nos dar aquilo que deseja o nosso coração. And then look what it says in verses 5 and 6. Commit your way to the Lord. Trust in him, and he will do this. He will make your righteous reward shine like the dawn, your vindication like the noonday sun. E olha o que ele diz também nos versículos 5 e 6. Entrega ao Senhor tudo o que fizeres. Confia nele e ele te ajudará em tudo. Tornará evidente a tua inocência perante toda a gente, tal como a luz do dia que todos veem. A tua justiça brilhará como o sol em pleno meio-dia. So when we look at these verses, there's two parts, my part and God's part. Quando nós olhamos para esses versículos, há duas partes, a nossa parte e a parte de Deus. So let's look at our part. It says that we need to trust, do good, dwell, enjoy, take delight, commit, and trust again. Então vamos olhar para a nossa parte, que diz assim: confie, faça o bem, descanse, alegre-se, desfrute, comprometa-se e depois confie de novo, e assim continua. And then as we look at God's part, it says God's supposed to give and to do. E quando nós olhamos para a parte de Deus, a gente vê que Deus então deve dar e Deus deve fazer. This is so refreshing because it takes the pressure off of us. We just need to trust and enjoy God. He gives and does and makes it happen. Isso é muito legal, porque tira a pressão dos nossos ombros, porque Deus vai fazer as coisas que ele prometeu, vai dar
e vai fazer, enquanto nós somente confiamos nele e gozamos a nossa vida com ele. God's job is to find you, and your job is to just follow him. Então, o trabalho de Deus é encontrar você, e o seu trabalho é segui-lo. I think many times we just try to make things way harder than God ever intended. Eu acho que, às vezes, nós tendemos a fazer as coisas mais complicadas do que Deus realmente desejaria. You and we just need to keep doing the small things, and we need to let God do the big things. Você e eu, nós precisamos continuar fazendo as pequenas coisas que Deus espera de nós e deixar que Ele faça as coisas grandes e maravilhosas. You might look at my life and you might say, Bob, you get to work in your dream job, so it's easy for you. Talvez você olhe para a minha vida e diga assim, fácil para você, Bob, você está trabalhando aí no trabalho do sonho da sua vida, você está no caminho da realização. So I just want to briefly share with you some of the jobs that I've had. Então eu quero compartilhar com você, assim, de maneira bem superficial, alguns dos trabalhos que eu já fiz na minha vida. Yes, I have driven a tractor for a job. Eu já dirigi trator, foi um trabalho que eu tive. Another thing that you might not know is I have made and delivered pizzas. Outra coisa que você não sabe também é que eu já fiz e entreguei pizzas. And yes, I have also been a used car salesman. E eu também fui um vendedor de carros usados. And I know that maybe some of those guys get a bad rap, but I tried to do it really well. E eu sei que algumas das pessoas dentro desse tipo de trabalho têm realmente uma reputação meio duvidosa, né? Mas eu procurava fazer um trabalho decente. I have been the person who sold shoes. Também vendi sapatos. I've also been the person that cleaned apartments. Também limpei apartamentos. And then I was the person who cleaned very dirty cars. E também fui uma pessoa que limpou carros que estavam, assim, lamentavelmente sujos. So none of those things I would really put into the category of, whoa, that's my dream job. E sabe, nenhuma dessas coisas eu diria assim, que maravilha, foram os trabalhos que eu fiz e que eram os trabalhos da minha vida, sonhava tê-los e fazê-los. But in almost every case, at some time, or maybe all the time in those jobs, it allowed God to meet me where I was at. Mas eu quero te dizer uma coisa, mesmo não sendo os trabalhos ideais, na maioria dos casos, eles me permitiram estar no lugar onde Deus pudesse se encontrar comigo. And I tried, and I didn't always succeed, but I tried hard to work with excellence and be unique. E eu, ainda que não tenha tido um sucesso total, 100%, mas a maior parte do tempo eu trabalhei sendo único e fazendo o meu melhor em excelência durante a minha atividade em cada um desses trabalhos. God can meet you where you're at, regardless of your job. Deus pode ter um encontro com você aonde você está, independentemente do trabalho, da atividade que você esteja fazendo. If you were with us several weeks ago, you'll remember that we talked about the story of Joseph. And Joseph, he ended up in a pit, he ended up a slave, he also ended up a prison. In all of those places, God was able to find him. Se você estava acompanhando o que a gente estava falando há algum tempo atrás, que incluía a história linda de José, você sabe que José passou por um momento que ele estava no poço, depois estava como escravo e depois estava dentro da prisão. Mas em todos esses lugares, Deus pôde encontrar com José. God knew where to find him. He just needed to follow God. Deus sabia onde encontrar José e ele só precisava seguir a Deus.
Paul, the guy who wrote Colossians, he was persecuting Christians and the church. Veja Paulo, esse cara que escreveu o livro de Colossenses, ele estava perseguindo os cristãos e a igreja. Mas Deus encontrou com Paulo. E Paulo seguiu a Deus. But God, he found Paul on a dusty road, and the key is Paul followed him. E veja, Paulo foi achado por Deus numa estrada poeirenta e foi daquele lugar em diante que Paulo começou a seguir a Deus. God can find you today wherever you are. Deus pode encontrar você a despeito de onde você esteja hoje. Your part, trust, do good, dwell, enjoy, take delight, commit, and trust. A sua parte, confie, faça o bem, descanse, alegre-se, desfrute, comprometa-se e depois, de novo, confie. E assim vai. God's part, give and do. E a parte de Deus, dar e fazer. I also want to tell you today that Jesus has a passion, and his passion is you. Também quero te dizer hoje que Jesus tem uma paixão. E a paixão de Jesus é você. He understood that there was a cost, but he was willing to give his life as the payment for your sins. Jesus entendeu que havia um custo pela sua paixão. E o custo era que ele desse a sua própria vida por causa dos seus pecados. Let's pray together. Vamos orar juntos. God, I thank you for technology that allows us to worship together like this. Senhor, eu te agradeço por tecnologia que nos dá a base para que a gente possa te adorar juntos da maneira que estamos fazendo. God, I pray that you would help us to make sure that our foundation is correct, that we know you and that we're making you known. Senhor, eu oro para que o Senhor nos faça conferir que o nosso fundamento, o nosso alicerce está correto, o qual é conhecer o Senhor e fazê-lo conhecido. And as we work towards our passions and dreams, help us to work with excellence and help us to be unique. E enquanto trabalhamos pelos nossos propósitos, objetivos e paixões, ajude-nos a ser excelentes e ajude-nos a ser pessoas que são únicas. God, I pray that as people are watching right now, that you will find them where they're at. E agora eu oro para que o Senhor encontre com as pessoas que estão nos assistindo, que elas possam ter um encontro contigo, mesmo nesse momento. And God, as you are finding your people, I pray that they would respond to you and that they would just follow. E enquanto o Senhor encontra com as pessoas que compõem o teu povo, eu oro para que eles também sejam capazes de responder à sua presença e segui-lo, Senhor. And God, we thank you for the passion of Jesus as he willingly laid down his life for the forgiveness of our sins. E também te agradecemos, Senhor, pela paixão de Jesus que gratuitamente entregou a sua vida, sacrificou a sua vida pelos nossos pecados. God, I pray that today maybe someone would receive this free gift. E eu oro também para que alguém que tenha necessidade dessa salvação receba esse presente que o Senhor dá de graça hoje para ele. In your holy name we pray. Amen. No seu santo nome nós oramos. Amém. Want to thank you once again for joining us at Sampa Church Online.
Quero te agradecer novamente por estar aqui conosco na Igreja Sampa Church online. And I just want to say a quick thank you to many of you that have been super generous, that has allowed the church to give out close to 20,000 reais of food. E também quero agradecer a você que tem sido super generoso e nos tem ajudado a atingir a marca de mais de 20 mil reais que foram entregues em comida. So if you've been blessed and you would like to help the church bless others, you can find out how to give on the church website. E se você tem sido abençoado e quer ajudar outras pessoas também a serem abençoadas, você vai encontrar lá no nosso website como fazer isso se tornar realidade. Dá uma olhadinha lá, por favor. So this week, let's go make our whatever bring glory to God. Então, nessa semana, vamos fazer qualquer coisa que seja, e que esse qualquer que seja possa estar cheio de motivação de dar glória para Deus. I see your face in every sunrise. The colors of the morning are inside your eyes. The world awake and the light is of day. I look into the sky and say, you're beautiful. I see your power and the moon at night. We're planets of emotion and galaxies are bright. We are amazed in the lightnings of stars. It's all proclaiming who you are. You're beautiful. I see you there, sing it out. I see you there, hanging on a tree. You bled and then you died, then you rose again for me. Now you are sitting on your heavenly throne. Soon you will be coming home. You're beautiful. You're just a memory and tears are no more. We're wintering as the wedding bells ring. Your bride will come together and we'll sing. You're beautiful. You're beautiful. You're I see your face, you're beautiful. You are beautiful.